Ô, Pastor Moreira, dá uma chegadinha aqui, amigo. Esse gráfico mostra que um a cada... Eis-me aqui. Não mostra gráfico nenhum. Pastor Pois. Moreira, o senhor mora onde agora, meu amigo? Na bela São Luís do Maranhão. São do Luís. O senhor é casado? Como é que é a constituição da sua família, querido? Sou casado há 21 anos com Dona Mirna Reis de Matos, que é natural da cidade de Barreiras, oeste da Bahia. E filhos? Sou pai da Lara, futura médica, amém, graças a Deus. Amém. Recentemente aprovada em medicina, está fazendo medicina aqui na estadual aqui do Maranhão, fez o primeiro ano agora. E a Letícia, que ainda estou forçando para continuar sendo nosso xodó, mas já vai fazer 12 anos aí, está deixando de ser o xodó, mas é nosso... é a caçula, e paramos por aí. A gente tem essa ilusão sempre, né? A minha tem 22 anos, já era. Formando esse ano em psicologia, Oi, Elza. graças a Deus. Pastor, o senhor é pastor há quanto tempo? 14 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus, amém. Papai chamou você. E aí, através do senhor, pastor, eu quero cumprimentar aqui o pastor Abdoral, o pastor Acenilton, o pastor Adson, Aguinaldo, Cláudia, Edinaldo, Elias, Esmeraldo, pastor Flávio, Gilson, pastor Gondim, Jairo, Souza, João Inácio. São os pastores que estão aqui conosco. O pastor Leidivan Rossi, amigo lá da Novo Tempo, que dirige o nosso programa chamado Lugar de Paz. Pastor Edivan, se prepare aí, gostaria que o senhor orasse conosco, tá bom? Ao final aqui do testemunho do pastor Moreira, caso o senhor consiga ficar aqui até o final. Pastor Aqui Robson, na minha frente, está na telinha o pastor Adaías. Ele Pastor colocou Adaías. um pontinho, você não achou, mas está aí, PR.Adaías. Acabei de ver amigo Moreira. Pastor Adaías. Estou aqui, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, pastor Adaías? Alegria, viu, Bom. amigo, de recebê-lo aqui, querido. Tamo junto. Bom rever aí o grande amigo pastor Moreira, agora está em terras novas, hein, pastor? Rapaz. Saiu da Bahia, foi parar no Maranhão, terra boa. Outro lugar de bênção, aqui é uma maravilha. Uhum. Um abraço aí para vocês. Opa, prazer em recebê-lo, pastor. Deus te abençoe, viu, amado? Obrigado, tamo junto, pastor Wagner. Deus abençoe. Ok, aí nós temos ainda o pastor Robson, pastor Lucas Damasceno, pastor Arão, pastor Ivo Júnior, pastor Cimei Gondim, pastor James, pastor Lorival Nascimento, e eu tenho um pastor Mirim aqui, rapaz, que ele se auto-intitulou Pastor Mirim. É o pastor Reginaldo, lembra do Reginaldo que pregou para a gente aqui, Moreira? Sim, sim, Ele verdade. colocou aqui, ó, PRM, Pastor Mirim, está profetizando. Quero fazer uma proposta para esta comissão, para essa plenária, dar a esse menino o título de pastor. Eu estou de acordo. Levanta a mão aí, pastor. Podemos colocar esse menino como Pastor Mirim? Pastor Mirim. Sim. Aprovado. Esse garotinho não é fraco, não. Pastor, você, antes de ser pastor, você teve uma vida antes, né? Eu quero que você conte para o pessoal como é que foi a sua experiência de conversão, querido. É muito legal. Bom, eu queria começar falando que ou eu sou um louco, ou eu tenho uma fé inexplicável que até eu mesmo estranho. Por que eu falo isso? Porque hoje, quando eu compreendo a sublimidade do ministério, e quando eu me lembro quem eu fui e quais bases eu tive, eu me sinto ou um intruso, um inoportuno aqui, como aquele cara da parábola que aparece lá com as roupas inapropriadas, ou eu tenho que admitir que a graça de Deus é sem limites e que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque algo extraordinário aconteceu e ainda acontece comigo, porque eu ainda continuo dando alguns trabalhos para o Espírito Santo, que não desiste de mim. Então, vamos escolher no final aí com qual dessas duas opções nós vamos ficar. Tem hora que eu fico com a primeira, tem hora que eu fico com a segunda, choro. Aí Deus diz, não, você está na primeira opção. O evangelho é o poder de Deus. Tem perdão, tem transformação para você e a gente ainda te aceita aqui.
Ele já falou isso comigo várias vezes. Bem, queridos, eu nasci em um lar onde não tinha Bíblia. A religião da gente era aquela religião, volte no tempo, década de 70, 80, e a gente não tinha Bíblia, não era de uma cultura. Nosso contato com a religião era uma missa no Natal, outra missa na Páscoa. Algum tempo mais tarde aconteceu de ter uma capela na comunidade rural e tinha missa, a cada 3, 4 meses tinha uma missa lá. Fora disso, fazer reza para dormir e reza para levantar, mesmo não conhecendo o Deuteronômio capítulo 6. Tinha esse aspecto aí, minha mãe era religiosa, como essa cultura predominante aqui no Brasil, e assim a gente foi crescendo e eu me desenvolvi. Quando, no ano de 1982, minha irmã casou, e eu fiquei sabendo que o fim do mundo era verdade, que estava na Bíblia. E que meu cunhado, que tinha casado com essa minha primeira irmã mais velha, ele tinha uma Bíblia que trouxe da mãe, lá, aquela Bíblia grandona, católica lá, e ele me levou para a casa dele e me mostrou lá em Mateus 24. Eu li como que um cego lê algumas coisas, de fato, eu vi lá alguma coisa, aquele monte de palavras não entraram em mim, mas tinha alguma coisa que dizia que viria o fim, de alguma forma viria o fim. Teria sido o meu primeiro contato com a Bíblia. Depois, na adolescência, eu tive acesso a uma outra Bíblia de uma irmã minha que foi morar na casa de uns crentes. Estou falando a linguagem lá, depois eu entro na nossa linguagem. Foi morar na casa de uns crentes em Vitória da Conquista, depois em Belo Horizonte. E eu lembro que eu li o Gênesis, pelo menos eu tenho certeza que eu li até o capítulo 9, que falou da aliança ali do arco-íris. Depois passou. E aí, assim, eu fui me crescendo, me desenvolvi, até que eu cheguei à fase adulta, e em 1994, ali com 18, 19 anos, eu estava trabalhando na rádio. Eu era radialista na minha cidade, e eu era cantor de uma banda de forró, porque em 92, eu participei de um show de calouros no povoado lá. Eu sou natural da cidade de Riachão do Jacuípe. Eu tenho que interromper. Tu era cantor de quê? Eu cantava música de Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Jorge de Altinho, Mastruz com Leite, a bagaceira toda. Misericórdia. Meu amigo, você dançava o forrozinho também? Dançava. Meu amigo, não dá para te ver dançando, pastor. Claro que nem eu consigo viver. Eu nasci. Não dá. Que coisa linda é Jesus, né, amigo? Que coisa linda é Jesus, né? Continua, amado. Então, nessa situação, eu participei de um show de calouros e ganhei em primeiro lugar, cantando música de Raimundo Fagner e de Roupa Nova. Daí, uma pessoa me viu ali e me fez o convite para integrar uma banda. Existia uma banda lá, teve uma época no Brasil, ou pelo menos na Bahia, ali no nosso interior, que havia grandes bandas que faziam bailes, tocavam a música do pop rock ali. Então, havia uma banda em Riachão que era esse processo aí, mas parte dessa banda resolveu formar um segmento para forró e me convidaram para eu ser esse vocalista. Eu não queria isso, porque o meu sonho, se eu tivesse que ser cantor, eu queria cantar músicas românticas, Djavan, Guilherme Arantes, talvez alguma do Roberto Carlos, que eu não era muito tanto fã assim, mas eu gostava dessa linha aí. Então, mas tudo bem, eu falei, quem sabe é uma ponte, é um começo para o sucesso. Eu aceitei começar a cantar forró, e aí, em 94, nós montamos um repertório e começamos a cantar forró. Foram só 3 anos, 94, 95 e 96, mas foram suficientes para a gente ganhar uma grande projeção na cidade, nas rádios, na região. Quando eu vi a banda ser divulgada na rádio de maior audiência na região todinha, a Nordeste FM de Feira de Santana, eu disse, fiquei famoso. Eu cantando forró lá, e quando terminar, atrás do palco, lá do camarim, ver moças me pedir autógrafo e pedir foto, eu falei, uau, eu estou famoso. Então, algo assim estava começando a possível. Deu certo. E foi justamente uma época em que o forró estava criando essa ascendência, né? Deixando de ser aquela música caipira que tocava nas rádios do interior fim de tarde, para ser música das paradas das rádios, né? Que veio o advento daquela banda ali, Mastruz com Leite e tal, portanto, meado da década de 90. Então, era nesse contexto
que em 96 o Espírito Santo estava começando a trabalhar comigo, e em 95 eu estava namorando uma menina que era da Igreja Batista, e eu fui numa igreja, no culto de crente, ali serviu para quebrar a barreira do preconceito, de que você pode ir para uma igreja de crente e ter crentes inteligentes, pessoas bonitas, jovens. Aquilo me atraiu, e embora eu frequentasse muito pouco, porque não era na minha cidade, era na cidade de Jacobina, a 160 quilômetros, a gente namorou por 11 meses. Nesse tempo do namoro, me apareceu em minhas mãos um livro da Editora Betânia, chamado Força para Viver. A leitura desse livro me fez duas coisas. Me levou de volta para interessar para ler a Bíblia e me fez ter vontade de renunciar, de aprender a entregar a vida para Deus. Eu conheci uma história de uma moça lá que era cantora de ópera e tocava alguma coisa lá, e no auge da fama dela, ela, percebendo que aquela profissão estava impedindo-a de ter a comunhão com Deus, ela renunciou tudo. Falou um exemplo de jogadores chamados atletas de Cristo. Então, aquilo foi uma obra que o Espírito Santo foi usando para ir quebrando os preconceitos. Até que em 96 iria ser meu último ano no forró, porque em março de 96, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual eu nunca tinha visto na vida, aparece na minha cidade, monta uma tenda sob a coordenação do pastor Paulo César, que era então o líder do Ministério de Evangelismo da Associação Bahia. Também estavam os obreiros, aqui eu destaco o Uziel, que foi o primeiro aí na minha casa, o Dinailton, que hoje é pastor, e Noveli Bastos, que eu não sei, de repente está me assistindo aí em algum momento aí, em algum canto da Bahia. Então, em 96, eles foram, eu era radialista, como eu disse, estava no carro de som anunciando aí que vai acontecer um jogo da Jacuipense lá, tal, no estádio, mas eu tive que interromper e entregar o carro para esse pessoal. Aí, quando eu entreguei o carro para esse pessoal, que ia divulgar o programa, que ia começar o Melhorando o Mundo com Saúde, Amor e Paz, na verdade, tem uma estrutura de um circo. Então, eu perguntei o que era aquilo, e disseram, aí uma moça perguntou, isso aqui é uma coisa da igreja aí, da minha avó aí. Eu falei, mais uma igreja? Lembro que eu falei bem isso. Mas eu voltei no sábado, ali eu fui no sábado para assistir, não tinha coisa de crente, tinha hino nacional, tinha Pai Nosso, tinha as músicas, tinha a palestra de saúde, com o pastor Michel Gama, você deve conhecer, que mora em Brasília, hoje em Formosa. Então eu falei, eu gostei do negócio dos crentes aí, eu voltaria no domingo, mas não deu certo, não voltei. Eu voltei uma semana depois. Por que eu voltei? Porque meu irmão mais novo passou por lá, e eu não sei como, ele me aparece com a Bíblia na mão. Ninguém nesse mundo que está lá sendo numa banda de forró vai querer ser crente, mas tem uma Bíblia, todo mundo quer. Aí eu falei, eu vou passar lá amanhã, porque se alguém aqui merece ganhar uma Bíblia, sou eu, porque eu já leio a Bíblia da minha irmã e eu já fui lá, então eu vou lá pedir a minha Bíblia. Eu vou dar uma pausa para lembrar aqui o seguinte. Enquanto eu estava cantando o forró e terminei de ler esse livro que eu falei, Força para Viver, eu fui o primeiro, anote isso aí, eu fui a primeira pessoa a implantar, antes do pastor Miguel Pinheiro, implantar a jornada de 40 dias. Eu era um forrozeiro crente. Eu acordava pela manhã, antes de existir Sala 57, isso em 96. Perdão, 95 para 96. Eu acordava pela manhã e a primeira coisa que eu fazia era acender a lâmpada e ler a Bíblia, e li o Evangelho. Eu li os 4 Evangelhos. Quando eu voltei aqui, o forrozeiro crente, eu li isso aqui. Quando eu terminava de ler 1 ou 2 capítulos, a palavra ardia no meu coração. Eu sei o que passou, o que passaram aqueles discípulos de Emaús. E ardia no meu coração. E a minha oração, quando terminava, eu fazia isso. Eu beijava a Bíblia, como um bom católico, e dizia, Senhor, por essas palavras, a minha salvação. Amém. Pronto. Fechava a Bíblia e ia me picar aí para a bagaceira da vida aí. Pastor Moreira, e segura aí nesse ponto. Sabe que fica na minha cabeça, às vezes você passa por um bêbado, está perdido esse bêbado aí, né, rapaz? A gente nem sabe que pode estar ardendo no coração dele a palavra de Deus, né? Sim. Passa no ponto, ele tem uma prostituta em pé lá vendendo o corpo. Amigo, Deus pode estar atuando poderosamente no coração daquela prostituta lá e a gente olha para aquelas pessoas como acabadas e perdidas. Sim. O pastor Moreira está aqui, sabe por quê? Porque ele cantava forró, meu amigo. Mas antes de tudo, levantava, abria a Bíblia, orava e queimava dentro dele o poder de Deus.
nossos olhos precisam melhorar, né, pastor Moreira? Precisam. Eu estou fazendo um sermão, eu tinha uma intenção a fazer o sermão, mas o Espírito Santo já me deu umas burdoadas. Eu vou ver como ele vai me permitir, até que ponto ele vai permitir eu insistir no que eu estava querendo mostrar. Mas fiz um terço do sermão. O título do sermão é Amor, Julgamento e Salvação. O meu maior interesse é chegar no salvação, a minha parte humana. Só que o Espírito Santo me enganchou no amor e no julgamento, está me dando um negócio aí. Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é isso. Cuidado, cuidado. O forrozeiro de hoje poderá vir a ser o pastor de amanhã. Perfeitamente. Continua, amigo. Vamos lá. Desculpe incomodar, que você não podia deixar passar. Você estava aí no forrozeiro que estava com a Bíblia na mão, 40 madrugadas. Certo, então eu estava fazendo isso, e aí nesse tempo, em 96, quando eu estava já amando a Jesus, inclusive aí na rádio que eu trabalhava, Semana Santa, eu já sabia ler algumas coisas da Bíblia, eu fiz fazia um programa de esporte, aí a Sexta-feira Santa não teve esporte, eu apresentei um programa lá religioso sobre a história de Jesus, o ministério dele até a morte e crucifixão. Então, havia já uma obra. Eu volto aqui também, outro parênteses. Eu era menino no oitão da minha casa. Eu fiz questão de usar esse termo porque era da minha linguagem. Eu não sei quem aqui sabe o que significa oitão da casa. Mas no oitão da minha casa, eu sentei ali e fiz um xixi de menino de 5 ou 6 anos e disse assim, meus irmãos falam de Maria, de Santo Antônio, não sei quem, mas e Deus? Eu falei, Senhor, se aqui ninguém casa, eu estou com pena do Senhor, porque meu nome é José, disseram que é para eu seguir São José, mas eu vou gostar do Senhor, viu, Deus? Deus é testemunha de que eu não estou mentindo. Um dia que ele falou isso, que me veio esse pensamento, a criança lá. Então, somente na minha ordenação ao ministério, em 2013, o texto que o pastor Davi usou, meu pai, Cícero, o pastor Cícero Gama usou para a minha ordenação, ele era o ministerial da União, foi Jeremias, capítulo 5. E ele diz, de capítulo 1 e depois capítulo 5. E o capítulo 1 lá diz que eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, profeta. E aí eu entendi dessa fala, dessa experiência que eu tive lá no oitão da minha casa, quando o Senhor apareceu na minha mente e falou, você vai me deixar eu não ser adorado, você vai adorar os santos, e quem vai gostar de mim nessa casa aqui? Quem é que vai buscar Deus? Eu fiquei com pena de Deus na minha cabeça de criança, talvez como aquela criança que ora a oração da cortina, eu disse, tá bom, eu vou ser nessa casa talvez o único que não vai desprezar o Senhor, eu vou ficar com o Senhor. Aí, portanto, eu estava no auge da fama, começando a ter proporção nas emissoras de rádio, Rádio Nordeste, Felipe Santana, Autênticos do Forró é o nome da banda, porque a banda era boa, diga-se de passagem, modéstia à parte, a banda era boa, tinha uma boa estrutura, e aí, mas em 25 de março a igreja começa a fazer esse trabalho lá, aí eu volto, a situação da Bíblia, aí eu vou, naquele dia, para pegar a Bíblia minha, porque a Bíblia que eu estava lendo era da minha irmã, essa Bíblia que a minha irmã pegou lá dos crentes. Aí agora eu queria ter a minha própria Bíblia. Eu vou de noite, na hora do programa, me apresento na recepção, não sabendo que estava entrando justamente na rede, né? E aqui vou falar um pouco da importância da recepção. Então, quando eu me aproximei, eu disse boa noite e tal, eu falei, eu gostaria de ganhar uma Bíblia, porque eu via lá aquele montoeiro de Bíblia lá em cima. Aí a moça disse, Dona Noveli, né? Disse, não, senhor, é que a Bíblia a gente está dando para quem está participando. Não, a gente não está dando Bíblia na cidade, a gente está dando para quem para usar aqui no programa. Mas, por favor, entre. Eu disse, não, eu não vou entrar, eu estou com pressa, eu quero fazer uma ligação, porque na época a ligação eu tinha que sair da minha casa, ir para a rádio, onde tem um telefone que custava uma fortuna, tem uma linha, ia ligar para uma pessoa. Então, eu fiquei incomodado, mas ela insistiu, me persuadiu a entrar. E para ganhar essa Bíblia, e para ser gentil e não ser grosseiro, eu entrei. Só que não fizeram somente isso. Insistiram e me importunaram, pegaram o meu nome, o meu endereço e combinaram o dia de me visitar, me fazer uma visita no dia seguinte. E perguntaram que hora podem fazer. Eu falei, amanhã, de manhã, às 9 horas. Eu não queria visita de crente em minha casa, mas marcamos, dei meu endereço, contra a minha vontade, deixei lá marcado para 9 horas.
e assisti o programa naquela noite. Só que naquela noite, amigo, Deus é Deus, né? Sabia que era o dia já. E como já tinha passado uma semana, já tinha passado aqueles temas sociais que a gente faz, né? Quando faz uma conferência pública, um evangelismo público, a gente passa uma semana falando de temas gerais, sociais. Naquela semana, que já era segunda, o tema já era a lei de Deus, meu irmão. Perdão, não foi a lei de Deus. Ah, sim, foi a lei de Deus. E aí disseram o seguinte, falou a lei de Deus no geral, né? E aí eu ouvi já falar sobre sábado. E eu lendo os evangelhos, aí começou a saber, é verdade, eu vi sobre esse negócio de sábado mesmo. E quando o evangelista, que era Dinailton, terminou a mensagem, ele disse assim, amanhã não perca, porque amanhã eu vou mostrar para vocês que na matemática de Deus, 10 menos 1 é 0, não é 9. Aí eu falei, eu quero que ele me prove isso. Eu volto amanhã para ver. Aí eu fui para casa, e quando foi no dia seguinte, acordei, e aí o cão disse, vai-te embora, porque o crente vai vir aqui. Aí eu falei para minha irmã, 15 para as 9, eu disse, vai vir um rapaz aí me procurar, e disse que eu saí. Só que quando eu abri a porta, chegou a bicicletinha vermelha com a Bíblia na garupa. Era o crente, que chegou 15 minutos antes. Fique esperto, chegue antes. Esse crente entrou, recebi lá na minha casa, voltei, sentou no sofá. Eu só queria uma coisa para dizer para o crente, crente, tu vai-te embora, eu não preciso de você, eu já conheço a Bíblia, já conheço Jesus, você não é melhor do que eu, entendeu? Eu sei já tudo da Bíblia, já conheço Jesus, já li os 4 evangelhos, já li Êxodo, Gênesis 1 a 9. Na minha cabeça era isso. Só que o crente estava cheio do Espírito, e quando eu fazia as perguntas para ele, para mostrar que ele não era sabido mais do que eu, o crente me mostrava textos que eu nunca tinha visto. E aí ele sabia a Bíblia toda. Eu falei, esse miserável sabe mais coisa do que eu, esse crente está terrível. E eu fazia mais pergunta desafiadora, e ele respondia, tal, e tome. Eu sei que essa conversa, quando nós terminamos, que eu fui olhar no relógio, era 12:30. Havíamos passado 3 horas e 45 minutos de conversa, de luta, e eu já estava todo retalhado pela espada, igual a pregação de ontem com o pastor Gilson. Eu estava já desmanchado e agora a minha luta não era mais com o crente, era com esse Deus que estava agora dizendo que eu tinha que largar minha banda, porque num encontro desse o crente já falou de tudo, inclusive que eu tinha que largar a banda, que não era qualquer igreja, não era nem todo que me diz Senhor, Senhor, que ama, que a inimizade está no amor ao mundo, Tiago 4:4. Isso me mostrou tanto texto, um dos que mais marcam para mim é 1 João 2:15 e Tiago 4:4, que era o contexto da banda, mas eu bati em desespero, lembra aqui das falas do pastor Alejandro Bulhon? Em desespero eu bati no peito, não como o publicano humilde, na presença de Deus, eu bati no peito orgulhoso, dizendo, eu largar a banda? De jeito nenhum, a banda é minha vida, eu não vou largar essa banda. Mas era já em desespero. O crente foi embora, eu fui para a programação e o crente me provou que 10 menos 1 é 0, e não é 9. Aí anunciou, e amanhã vamos falar sobre onde estão os mortos. E eu fui para saber onde é que estão esses benditos mortos. E fiquei sabendo onde é que estão os mortos. E anunciava o tema seguinte. E assim, de tema em tema, nós passamos 40 dias, mais ou menos, até que chegou o mês de maio, e eu fiz a última pergunta desafiadora para agora Noveli, essa mulher que me acompanhava. A minha última pergunta foi para acabar, arrebentar com os crentes. Vocês dizem que a gente deve cuidar da saúde também do corpo físico, como cuida do espírito. Então, eu cantar na banda, meu Deus, era a banda. Eu cantar na banda, não estou também satisfazendo, fazendo bem a minha carne, cuidando da minha saúde, porque eu estou cuidando da minha carne. Eu vi que entrou aqui o pastor James. Ela sorriu para mim, misericordiosamente, me levou até bem lá perto já do púlpito, lá na frente. Lá. Aí abriu a Bíblia para mim em Gálatas, capítulo 5, versos 16, né, até o 19. E quando eu acabei de ler, eu me lembro que eu fechei a Bíblia e ali foi a primeira vez que aconteceu a rendição do meu coração a Deus. Ali eu parei de fugir e eu disse assim, não precisa me dizer mais nada. Era uma noite de quinta-feira, fui para casa, eu morava com uma irmã minha,
na cidade, minha família toda morava na roça. Eu fui criado na roça, é bom que se diga. Eu fui criado, passei 20 anos morando na roça. E quando eu me aposentar, se Cristo não tiver voltado, vou voltar a morar na roça. Eu amo, fui criado para viver assim. E aí eu cheguei para minha irmã na cidade, na casa da minha irmã, e disse assim, olha, as minhas palavras foram essas. Olha, não tem jeito. Imagine o matutão da roça, se rendeu, mas ainda com orgulho. Não tem jeito. Vou ser crente e vou me batizar na igreja adventista do 7º dia. Pronto para puxar o facão e me dizer, você que diga que é contra mim. Ela não disse um pio, mas na sexta-feira meu pai vinha da roça com minha mãe, dormia na cidade, porque no sábado ele matava boi e vendia boi no mercado, na feira livre da cidade, que era justamente no sábado. Eu chego na sexta-feira e há uma reunião no muro da casa lá, no fundo da casa. E quando eu cheguei, eles pararam. O assunto da reunião era Zelito vai ser crente. Zelito é o meu nome, porque todo mundo era José, o avô, o tio, Riachão do Jacuípe, teve até uma reportagem no Fantástico, e todo mundo era José. O prefeito, o vice-prefeito, o repórter José Raimundo, todo mundo é José. E eu era tanto José que minha mãe colocou aí, inventou um sobrenome, um apelido, Zelito. E a notícia era, Zelito vai ser crente. Eu fiquei quieto. Quando foi sexta-feira, quando chegou a noite, que eu for saindo para assistir ao programa dos crentes, o evangelismo, meu pai gritou lá, tu vai para onde? Eu falei, eu vou para um programa onde estamos estudando a Bíblia. Aí meu pai, pela primeira vez, levantou. Não, eu não quero que você vá fazer. Que crente não presta, que fulano de tal é crente não presta. E aí eu fui devolvendo a mesma moeda. Eu falei, o que é que vocês sabem sobre a Bíblia? Eu estou estudando a Bíblia. Não, mas você pode estudar a Bíblia na nossa igreja, não quero você. Só que a essa altura eu já tinha lido Mateus 10, 34 a 39, já tinha lido Lucas 14, 26. Eu já sabia o que estava por trás daquilo. E eu bati a porta e disse, quando o senhor estiver conhecendo a Bíblia como eu, aí a gente conversa. E pá, bati a porta e fui embora. E só vi o bradar de lá, essa porta que bateu na minha cara, você não vai ver. Fui nervoso, tremendo, cheguei lá, falei para os crentes que meu pai tinha levantado contra mim. E aí foi uma sucessão de coisas, enfrentei muita oposição. Meu pai, um dia eu peguei o carro emprestado dessa crente e fui para a roça, para jogar o futebol lá na roça. Meu pai pegou uma enxada e veio cuspindo fogo, me xingando, e pegou a enxada e foi em direção ao carro para acabar com o carro da crente, porque ele tinha um ódio mortal dessa crente. Afinal de contas, o filho dele, que era o orgulho dele, dessa banda, o filho que todo mundo elogiava, você é o pai daquele rapaz da rádio e que canta na banda de forró, e meu pai encheu o pé e dizia, sim, sou eu. Então eu era a esperança, eu era o tesouro dele. Então vem um desgraçado, desculpa o termo, de um crente e arranca isso do coração dele, ele quer matar todo mundo, movido pelo espírito do maligno, essa força. Eu sei que minhas tias correram, não, Mandinho, e correram lá em cima dele, agarraram meu pai, seguraram, mandaram acalmar. Eu peguei esse carro, e fui embora, voltei para a rua, não joguei bola naquele dia e saí sem a esperança de que voltaria a ver meu pai, se ele me aceitaria algum dia de volta. Mas passaram aí alguns dias, eu tinha que cumprir a minha agenda de forró, anunciei para a banda. No dia 15 de junho de 1996, eu estava cantando meu último forró, e aí, quando eu estava cantando a última música, eu pedi para parar tudo, eu tinha avisado o pessoal da banda, e disse, eu quero anunciar para todos vocês que hoje vocês me viram eu cantar forró pela última vez. Vocês sabem, eu estou virando crente, eu conheci a Bíblia e eu descobri que eu tinha que escolher entre Deus e o mundo, e eu escolhi Deus para viver. Essas palavras foram fortes no coração de algumas pessoas e elas viraram a música, né? Parte da música aí que a galera do Salto sabe cantar, uma música que eu compus, é uma música Nova Criatura. Tá no YouTube, se quiser achar, Nova Criatura. Música ainda com resquício do forró, mas é a música já do meu testemunho, Nova Criatura. Aí eu sei que eu falei isso, o povo parou tudo. Eu sei que eu me despedi, agradeci a todos eles, chorei copiosamente e soltei aí a música, pedi para o cara da mesa tocar lá a música do Milton Nascimento, Canção de Amigo. Chorei copiosamente, abracei os amigos, me despedi. Só que no dia 19, nós pegamos um carro e viajamos para a cidade de Tailândia, no Pará, onde iríamos encerrar nossa turnê. A gente ia cantar forró em Tailândia, no Pará. Veja, a fama estava
crescendo, rompendo fronteiras. E nós cantamos o São João e parte lá do São Pedro. Eu sei que quando chegou dia 3 de julho de 96, nós embarcamos em Riachão e eu dava adeus definitivamente àquela banda. E no sábado, dia 6, eu fui batizado pelo pastor Paulo César para virar crente. Depois de enfrentar muita oposição, então eu cheguei em casa na segunda-feira, eu fui para a roça, depois batizado, meu pai já me recebeu sem problema, e quando cheguei em casa, a gente recebeu uma carta da irmã que me acompanhou ao longo desses meses aí. Não é só um estudo bíblico, não é só conferência, me acompanhava, me ensinou muita coisa sobre Paulo, sobre Corinto, guardei muitos textos dela aqui na minha mente. E então ela tinha ido embora, já terminou o evangelismo e deixou uma carta dizendo, dentre as palavras ela encerrava dizendo: lembre-se, a guerra começa agora. Essa não, eu já tinha vencido tanto, pensei que eu tinha acabado a guerra, mas agora estava começando, então eu viria a entender depois. Bom, aí foi dessa forma que eu virei um crente, deixei tudo e todos, e iniciaria aí minha vida, não sei o que é que Deus iria fazer. Passei um mês depois, milagrosamente, a igreja realiza uma grande campanha evangelística na cidade de Barreiras, vai abrir 7 novas igrejas, e lá vão aparecer os primeiros apóstolos que eu conheci. Um deles está aqui entre nós, pastor Adson. E cadê Adson? Daqui a pouco ele falou comigo. Era pastor Adson, pastor Agadi, Roberto Roéfero, pastor André, quem mais aí, Adson? Lembra aí? Oswaldo. Edmilson Bispo, era. E esses carinha aí, tudo conheceram o Zelito, meu irmão. Rapaz, quando eu sentava naquela mesa, aqueles 12 ou 13 homens ali, para fazer refeição, fazer a oração antes de comer, e o povo, todo mundo crente, eu era um dos apóstolos agora, só que assim, eu era... Quem sou eu para estar aqui no meio desses santos homens? E ali eu sem saber nada, eu só sabia que eu era crente, tinha umas coisas anotadas, e nós começamos o evangelismo ali. Foram 7 igrejas abertas, uma delas, onde eu estava, Vila Nova, onde eu trabalhei como obreiro bíblico, hoje é uma sede de distrito lá na cidade de Barreiras. E além de tudo isso, na segunda semana, eu vou numa social e cumprimento Max Lânio, que eu tinha conhecido na reunião onde eu fui apresentado para a Igreja Central de Barreiras. Quando eu cumprimentei Max Lânio, ao lado dele estava uma garota de 17 anos, que meteu um olhar 47 para mim e eu meti um 48 para ela, e disse: opa, já achei. Ficamos aí, ela era muito nova, eu fiquei meio assim e tal. Eu sei que quando chegou em outubro, aconteceu o primeiro beijo e já foi. Agora já é 21, 20 e tantos anos aí. Pronto, e para encerrar o negócio, isso foi em agosto. Eu fui batizado dia 6 de julho de 96, na cidade de Riachão do Jacuí. E no dia 4 de agosto, eu desembarcava na cidade de Barreiras para trabalhar como obreiro bíblico. E no dia 6 de dezembro daquele mesmo ano, eu recebo uma ligação do pastor Paulo César: corra, volte, venha para Salvador, que vagou uma vaga aqui na rádio e você é o homem que vai ficar na rádio Novo Tempo. Era demais para ser verdade, mas era Deus dizendo: eu te escolhi, tu és meu, chamei-te pelo nome. Tenho bênção para você. E eu começo a minha jornada na Rádio Novo Tempo, onde muitos aqui de Salvador me conhecem como esse nome de Moreira Matos. Começamos ali no dia 9, estreiei com o programa Encontros e Amigos, inclusive aí o Adarias e a família toda, e passei a morar em Salvador até 31 de dezembro de 2001. Em 2002 eu vou embora para o interior, era uma ação de Deus, estou aqui resumindo, correndo, uma ação de Deus para cortar meu cordão umbilical com a Rádio Novo Tempo. E aí, em 2002, Deus começa a trabalhar fortemente o chamado, a pressão para que eu vá fazer teologia. E eu encontrei algumas oposições, desânimo, a sogra, a esposa, não, teologia não e tal. Aí eu fiz o vestibular de letras para uma universidade estadual da Bahia, no campus de Barreiras. Eu passei, fui aprovado, mas entra o pastor Pedro Evilácio, que era o meu pastor, e disse: você não será professor, você será pastor. A esposa dele, a Michele, me convidou para fazer uma semana de oração na igreja de Barreirinhas, em Barreiras. E eram 90 quilômetros, eu ia e voltava todo dia. Um dia ela ficou me tucaiando, vou usar o termo aqui do Jotinha. Ela ficou me tucaiando na porta, me ouvindo, me vendo, assistindo pregar. E quando eu estou saindo para receber os cumprimentos, ela me
aproximou e disse: agora seu problema é comigo. Se você não for fazer teologia, você vai se ver comigo. Ela era a esposa do pastor. E eu chorei e digo: me ajude, eu não sei o que fazer. Aí vem a outra parte da história. Se der tempo, se quiser, eu conto. Hoje, se não, eu conto. Como é que, finalmente, eu encontrei o sinal vermelho para fazer teologia. Acabaram as oposições. Aconteceu uma mini tragédia. Tem coisas que tem que acontecer, porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Aí aconteceu uma mini tragédia, aí, pão, o sinal se abriu, e em 2004 eu estava lá no IAN, começando teologia. Ó, que coisa mais linda aí, pastor. Vocês, agora vem o forrozeiro, o ex-forrozeiro aí, ó. Aí, ó. Esse aí, pastor Você achou Moreira. essa imagem aí, rapaz? Essa tá ruim. Escute aí, escute. A despedida, esse foi o dia de sair da sala de aula aí, despedida, a última aula aí. A última aula de teologia, meu amigo. Todo o sangramento que a gente passou nos 4 anos, terminamos o curso, ó, Moreira se formando. Quanto tempo atrás, pastor? 2007, 14, fazendo 15 anos aí. 14 anos. Aí, ó. Não estou ouvindo o som, só ouvindo os gritos aí. Mas aí, amigo, é a música tema da nossa turma aí. É a música que embalou os 4 anos da faculdade com essa música aí. Nova Criatura. É, Edinaldo. Você tá vendo? Edinaldo estava de tarde, né, Edinaldo? Ah, A Hudson aí, ó. Mas tem Nova Criatura aí, só música. Viu? Oi. eu cantei muito essa música nos meus evangelismos, viu? Nossa! Ah, claro. Foi bom demais. Eu estou mostrando isso aqui, sabe por quê, queridos? Pastor, eu fico pensando, pastor Leidivan, quantas pessoas estão nessa sala aqui agora que tem que tomar uma decisão? Você tinha o forró, a banda, como seu ídolo, que te atrapalhava a entender a Deus ou de tomar uma decisão séria, né? E depois eu tinha a rádio, depois acabei tendo a rádio como outro ídolo que me impedia de eu ser pastor, porque Deus me chamou para ser pastor lá no ventre da minha mãe, mas a rádio era um empecilho, e depois da rádio as vozes se tornaram um empecilho, até que veio essa pequena tragédia na vida da minha esposa. Aí eu posso contar em 2 minutos rapidamente, ou 1 minuto. Tá. Tá, então você volta a concluir. Então, assim, aí a minha esposa teve uma crise de vesícula. E o médico, ao fazer o exame, ele percebeu que as pedras eram pequenas demais, e elas, possivelmente, pelo quadro que estava minha esposa, ela poderia ter caído para um canal, acho que esse colédoco, alguma coisa, um nome que é meio difícil, assim, não lembro o termo. Então ele chamou a mim e ao pai da minha esposa, em particular, e disse: o caso da Mirna é esse aqui, a gente não pode errar. Se essa cirurgia aqui a gente fizer normal, cortar a sua esposa, e a gente não conseguir resolver o problema, e eu já tiver pedra lá nesse canal, e botou, o destino dela será esse aqui, fez uma cruz, ou seja, a esposa iria morrer. Aí eu peço pedir a vocês, paguem, mas vamos fazer videolaparoscopia, porque se eu fizer e continuar com problemas, eu tenho que encaminhar imediatamente para Brasília. Só existe um médico que faz esse problema aqui, um médico, um japonês que faz isso em Brasília, e vocês precisam ter condição de sair daqui para Brasília. Pois ele fez a cirurgia com videolaparoscopia, pagou-se lá na época, o que se pagou pelo hospital particular, e no dia seguinte minha esposa estava amarela, e o médico disse: aconteceu o que eu falei, tem pedra no canal, ela tem que ir embora urgente. Meu carro, meu sogro estava com um bom carro, uma Blaze, nós pegamos a madrugada dentro, os 500 quilômetros até Brasília, amanhecemos o dia, e quando eu estava subindo a ladeira do JK, que você conhece, aquela ladeira do JK, eu botei o CD da música do Novo Tom lá, O Melhor Lugar do Mundo, tocar. E ali eu estava no volante, a minha esposa estava à frente, ao meu lado, porque era mais confortável para ela. A minha cunhada é enfermeira, estava lá acompanhando, e eu percebi que a minha esposa começou a desfalecer, pálida, mas ela teve a consciência, e ali eu acelerei, aumentei o volume do som do carro e comecei a acelerar mais ainda para chegar em Brasília. E ali a minha esposa, dessa forma, fez uma oração particular em segredo. E sabe qual foi o voto que ela fez com o Senhor? Se o Senhor preservar a minha vida, eu não vou mais ser um empecilho para Moreira fazer teologia. Eu deixo o Moreira fazer teologia e eu vou com ele ser esposa de pastor. Aí fomos embora, ela conseguiu. É como alguém tivesse entalado.
A cirurgia não durou 1 hora. Quando achamos finalmente o hospital, que deixamos lá como é que diz, a Mirna e a enfermeira que a acompanhou, 1 hora depois ela já volta, pronto, feliz da vida, parece que não tinha tido nada, incrível, ou incrível, impressionante. Voltamos para casa e chegamos no fim do dia, daquela sexta-feira de tarde, a minha esposa chamou em particular e disse, você ainda quer fazer teologia? Eu falei, é o meu sonho, eu tenho que fazer teologia, senão o pastor disse que Deus está me chamando, o pastor Michel, várias pessoas falaram que eu tinha que fazer teologia, porque Deus estava me chamando para isso. Então, ela disse, eu fiz um voto com Deus. Ela me contou essa história. Eu falei, é? Pronto, agora não tem mais jeito, eu vou mesmo. Aí eu falei com Deus, olha, o Senhor fez tudo isso comigo e isso está me chamando. Então, eu não vou me estressar para estudar mais. Eu já estudei o suficiente para ser aprovado numa prova, numa universidade pública da UNEB. Eu fui aprovado na UNEB. De 40 vagas, eu fui 20º colocado. Eu não vou estudar. E o Senhor vai me colocar lá dentro. Vou com o que tenho. Fui embora, fui trabalhar, levantar dinheiro para pagar a faculdade. Eu fui morar em Formosa de Goiás, onde passei 4 meses, de agosto até dezembro. Ali, eu fiz o vestibular em outubro em Brasília, no Colégio Milton Afonso. E aí veio o resultado. Eu estava em Formosa de Goiás quando veio o resultado. Das 40 vagas, aí eu fiquei na posição 38. Era Deus, eu te coloquei aqui, sou teimoso, mas vou te colocar. E aí começamos a nossa grande e bela jornada. E a partir de 2007 entrei para o ministério, onde estou até hoje. Já fui pastor em Xique-Xique, Barra, depois Valença, depois Capim Grosso, onde tive a experiência mais marcante do meu ministério até agora. Depois mais 4 anos em Juazeiro e agora o Senhor me trouxe para aqui, para São Luís, onde estou feliz, procurando todo dia morrer para mim mesmo e servir ao meu Senhor, que me chamou para ser o que sou. Aí ele trouxe você para a sala 57 para emocionar a gente com a sua história. Verdade. Eu vim também. A minha história com a sala 57 é igual do pastor Ivo, do pastor Elias Pedrosa, porque a sala 57 veio para ser um incômodo, uma intrusa em minha vida também. Porque desde quando eu era forrozeiro, como eu falei, eu tinha minha experiência pessoal. Então eu quero o meu momento. Eu levantava pela manhã, 5 horas, 4h30, para ter o meu momento de estudar minha lição, estudar minha Bíblia, fazer minha oração. Aí vem sala, não preciso disso aí não. E os irmãos lá em Juazeiro começaram a insistir. Eu falei, eu já conheço o programa, o MASC, Momentos a Sós com Cristo. Eu já estava fazendo com a pandemia algumas lives aí na madrugada. Falei, não preciso disso não. Mas aí insistiu, aí finalmente disse, tá bom, vou entrar. Foi até a Ângela que mandou o link, a Ângela da igreja da Coreia lá, em Juazeiro. Aí, amigo, quando eu entrei, eu lembro que a meta era, vamos orar para que a gente atinja a meta de 600. Vamos lá. E quando a gente chegar em 1000, então vamos fazer a vigília. Eu me lembro que a gente ficou lutando. 999, eu ficava olhando 999, não chegava ao 1000, acho que 3 dias depois, aí chegou finalmente no 1000, e aí deu no que deu, graças a Deus. Hoje já ultrapassamos 8.000, graças a Deus. Louvado seja Deus. 12.000 pessoas por dia assistindo essa mensagem, estou louvando a Deus. Moreira, eu fico pensando tanto de gente que ainda gosta de coisas do mundo, mas o coração dele arde dentro, né, pela verdade. Ele pega a Bíblia e diz, eu quero abandonar esse negócio aqui. A gente podia fazer um apelo, né, Moreira, para esse pessoal que precisa tomar decisão. O pastor Leidivan, bom dia. Tudo bem? Bom dia, meu querido. Bom dia, pastor Vá. Tudo jóia, né? O pastor Leidivan dirige um programa na Novo Tempo, chamado Lugar de Paz, e que também faz apelos ali constantes, né, pastor? Para pessoas aceitarem Jesus e entregarem esses ídolos que nos atrapalham a entregar totalmente a nossa vida a Deus. Pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para chegar ao fundo do coração desse pessoal que precisa entregar tudo aí na mão do Senhor. O senhor podia orar conosco, pastor? Posso orar sim, pastor. Posso orar. Vamos orar, então. Querido Deus que está nos altos céus, neste momento, Senhor, especial de oração, nós queremos que a nossa mente esteja conectada com a tua mente. Amém. O nosso coração conectado, Pai, com o teu coração. E os nossos sentimentos conectados, ó Deus, com os sentimentos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo agir do teu Espírito Santo no nosso coração. O vento assopra onde quer. E o vento, Senhor, tem assoprado no coração de milhares de pessoas que estão entendendo que não dá mais para continuar com a água nos tornozelos. Oh, Pai, muito obrigado por esta experiência.
Muito obrigado pela vida do pastor Moreira, por ele se permitir, ó Deus, ser transformado por Ti. E é isso que nós aprendemos no culto de hoje, Senhor. Que a profundidade deste rio, desta água de Ezequiel 47, simboliza, entre outras coisas, a obra que nós não podemos fazer, porque Ezequiel não conseguiu atravessar o rio na profundidade. Muitas coisas, ó Deus, nós podemos fazer para Ti. Fazemos e fazemos até bem. Podemos fazer uma live, sim, Senhor. Podemos convidar milhares de pessoas, ó Deus, para estarem conectados de 5 a 7, às vezes 8 horas. Podemos fazer isso. Lógico que podemos. Mas não podemos transformar o coração de ninguém. Não podemos, ó Deus, produzir reavivamento espiritual no coração de ninguém. Essa água, Senhor, é profunda demais para nós e nós não podemos alcançá-la jamais. É somente o agir do Teu Espírito Santo. É somente, Senhor, a Tua obra em nosso coração. E para entendermos isto, Senhor, o eu tem de ser jogado no pó. O eu tem de ser esmiuçado. O eu tem de ser ferido, destruído, morto, a cada dia, a cada momento. O desejo, Senhor, de ser notado, o desejo de ser querido, o desejo de ser amado, o desejo, Senhor, de se tornar evidência entre as outras pessoas, ó Deus, precisa ser banido do nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus haja e toda glória e todo o resultado, Senhor, alcançado, seja tributado unicamente ao Teu santo nome. E por isso, Senhor, nós Te agradecemos, porque nós temos visto e sentido o agir do Teu Espírito Santo, Senhor, neste movimento. E agora estamos unidos, ó Deus, em oração. Milhares de pessoas estão orando agora, Senhor, que esta sala e tudo aquilo que ela representa para nós e para nossa família seja somente, Senhor, o Teu agir na nossa vida. O reavivamento espiritual que tanto estamos precisando, Senhor, para nos prepararmos para a volta de Jesus Cristo e prepararmos para outras pessoas também alcançarem, ó Deus, a verdade que um dia, Senhor, nós alcançamos. Este reavivamento, Senhor, deve ser a nossa maior necessidade, a nossa maior busca, e nós temos esta oportunidade, Senhor, a cada manhã, de estarmos na Tua presença dizendo, eu preciso, Senhor. Não estamos aqui por méritos, ó Deus, estamos aqui por necessidade. E é por necessidade, porque precisamos, ó Deus, que imploramos e clamamos agora, Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo. E que essa unção do Espírito Santo venha de forma silenciosa. E que ela produza, Senhor, resultados eternos no nosso coração e no coração das pessoas que nós amamos. Estamos diante de mais um dia, ó Deus. E que Teu Espírito Santo nos mova diante deste dia. E que tudo que fizermos, ó Deus, e todas as nossas decisões, todos os nosso agir, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Pai de amor, não podemos terminar esta oração sem colocarmos, ó Deus, diante da Tua face aqueles que estão sofrendo neste momento. Aqueles, ó Deus, que estão enlutados, aqueles que perderam, Senhor, o seu ente querido, que encontram em Ti, o Senhor, a Tua força, o Teu poder, o Teu consolo, o Teu conforto. Oro pelo Leandro Vieira neste exato momento, que nesta semana perdeu o seu papai e a sua mamãe. Que ele seja fortalecido pela unção do Espírito Santo. Oro pelo pastor Aurelino, que perdeu a sua querida esposa essa semana. Que esse homem, Senhor, e toda a sua família sejam sustentados pelo Teu poder, para continuarem a obra que Tu entregaste a essa família.
Oramos por aqueles que estão internados. Oramos pela Bela, ó Deus. Opera o milagre na vida daquela criatura. Oramos pela Margarete, Senhor. Margarete Pereira. Tu podes fazer, ó Deus, um milagre na sua vida. E se for da tua vontade, e se for, ó Deus, do teu querer, que esse milagre opere. Colocamos também o pastor Joel Carvalho, que está internado na UTI lá no Silvestre agora, ó Pai. Que ele receba agora o mover do teu Espírito Santo e que tu coloques no coração dele a tua paz, a tua presença, a certeza de que a sua vida está segura em tuas mãos. Ó Pai, tudo entregamos sobre o teu altar. E dá-nos, ó Deus, a certeza de que tu estás agindo na nossa vida e que essa obra ela será concluída, Senhor, não pelo agir do homem, mas pelo mover do Espírito Santo no nosso coração. E breve, muito em breve, Senhor, nós veremos o nosso Cristo voltando em poder e grande glória. No nome deste Cristo, que nós oramos, nos entregamos agora e já agradecemos. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe lá no programa, alcançando tanta gente lá. Uma alegria tê-lo conosco. Sei que há alguns dias tem frequentado a sala conosco, com a família. Deus te abençoe sempre, amado. Obrigado igualmente, pastor. Deus abençoe. Amém. Queridos. Pastor Wagner. Sim. Antes do bom dia aí, só dizer uma coisa, mas no dia do meu batismo, eu voltei do Pará com íngua, uma inflamação terrível. Na hora do batismo, aquelas 13 perguntas lá do voto parece que não acabaram até hoje. Minhas vistas escureceram, eu comecei a ter vômitos, quase que desmaiei, e aí eu, ainda na carne, eu bradei, eu disse, eu vou batizar agora, nem que eu morro, mas morro entregando a minha vida para Jesus. Só que no dia do meu batismo, estava lá na minha cidade de Riachão do Jacuípe, o grupo Convicção, jovens simpáticos e amáveis que me acolheram, que me fortaleceram e que cantaram música do batismo. Desse grupo Convicção, saiu o trio Convicção, o Convicção Trio. E nesse grupo estava a nossa queridíssima Evelyn Cruz, que eu estou vendo que está todos os dias aqui participando da Sala 57. Inclusive, ela estava aqui ontem. Evelyn, é uma alegria te ver, eu te amo e você é parte visível de Deus. Evelyn Cruz, filha do pastor Abraão, que descansou no Senhor ano passado. Uma família aí top, especial. Não sei se você a localiza por aí, né? Se ela quiser apareceu. Se ela quiser desejar bom dia, está liberada aí, pastor. É só abrir a câmera e o áudio e falar contigo aí, Evelyn. Acho que ela vai falar assim. Oi. Olá! Sabe que eu estava achando muito resumida a história. Eu falei, nossa, mas ele não vai contar que ele chegou ardendo em febre. E que havia todo um suspense. Olha, ele não está contando, mas houve até uma acumulação de umas moças lá. O quê? Reclamavam porque não queriam perder aí o forrozeiro. Que isso, irmã. Eu fiquei sabendo depois, Evelyn, que estava tendo uma conjectura para fazer um movimento na cidade, para impedir que acontecesse o batismo. Tipo, se tivesse o WhatsApp na época, a galera ia fazer um movimento forte aí. Exatamente. Então, assim, eu lembro bem que houve um suspense, a gente não o conhecia, e a gente ouvia, não, tem umas moças que estão se aglomerando aí, que não querem, e parece que ele não está se sentindo bem, porque as notícias iam chegando depois, né? Como não tinha um WhatsApp, então ficava aquele suspense. Mas realmente foi um dia realmente especial, viu? Marcante. Você vê, né, Evelyn, o poder de Deus, né? Hoje um pastor levando pessoas a Cristo com uma vida completamente dedicada ao Evangelho, um ex-forrozeiro. Mas no dia do batismo a gente já sabia que Deus tinha grandes planos para ele. Você sabe que o que me vem à cabeça, Evelyn, é que não há lugar distante para que Deus não nos alcance. É só a gente abrir o coração. Não há pecado, enquanto houver graça, não há pecado suficiente que impeça que eu seja alcançado por Deus. É lindo ver como Deus age.
E por trás de cada janela dessa aqui, eu sei que tem uma história. Se eu for contar a sua, também tem uma história. Se eu for contar da Cristiane, tem uma história. O pastor Leidivan, que acabou de orar aqui conosco, tem uma história. O Gerson tem uma história. O Marcelo, Deus tem nos resgatado do inferno para o céu, irmãos. Deus tem Não nos... julgue. E é para a gente tirar mais pessoas de lá e esvaziar aquele lugar, porque o inimigo não pode arrastar um dos que são do Senhor. E é por isso que a gente está aqui, Evelyn, para aprender essas coisas, para a gente tirar e para a gente avançar pregando o Evangelho. Bom te ver. A gente ficaria aqui, pastor, pregando, conversando. Isso é conversa de roda, é bom demais isso aqui, né? É verdade. Isso Pega o violão. Então, a gente fica à noite contando essas coisas, mas o povo tem que as suas obrigações. Eu tenho reunião daqui a pouco, eu preciso terminar, pastor Moreira. Também, tem desbravador. Olha, eu só responder 2 perguntas. Primeira, eu não sou irmão do pastor Luiz Gonçalves. E segundo, estou vendo aqui aparecer algumas mensagens na tela do celular. E segundo, meu pai hoje não é crente, não há ninguém de crente ainda na família, está ainda naquele processo, porque, amigo, eu ser resgatado dali, como eu disse, foi um milagre indescritível. Vá lá na minha casa hoje, veja como eles estão mergulhados, onde estão, e vejam o tamanho do milagre. Eu custei muito caro para Jesus, o diabo luta até hoje por mim, a batalha é grande o tempo inteiro. Muitas vezes eu dou trabalho para Jesus, porque, como eu disse, eu não tenho as bases que eu tive, não sou filho de adventista, eu fui criado de maneira errada, aprendi o que não presta, perversões. Eu sou um milagre, sim, um milagre, e eu só tenho que louvar a Jesus. A honra, tire e esqueça a Moreira nessa história, é só Jesus, Jesus, Jesus que fez tudo isso por mim. Meu sonho hoje, é por isso que eu vou morar na roça, para trabalhar para ganhar alguns de meus irmãos, e eu quero estar... hoje, como eu fiquei distante depois de ter sido batizado, então o contato é menos. Mas não há preconceito, minha família me ama, minha família me reconhece. Agora mesmo no Natal, teve a ceia do Natal, vem Moreira, vem orar. Eles esperam. Aniversário de 15 anos, sou eu quem vai fazer a cerimônia. Então eles me reconhecem como pastor, como crente, como irmão, embora ainda não estejam dispostos a se aprofundar na verdade que eu conheci. Vamos embora, que é 8h05, a gente tem que trabalhar. Vou para o Clube de Salvador. James! Pastor Eliseu Passo, está vendo? A gente não sai daqui, pastor. Se a gente ficar aqui o tempo inteiro, é benção. Eliseu, eu trabalhei com ele em Formosa de Goiás. Olha lá, Eliseu Passo. Também. Vamos abrir o áudio. Bom dia, com alegria, meu povo! Bom dia!